do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bom, hoje Deus colocou no meu coração para eu falar sobre o batismo de Jesus. Basicamente está no livro de Lucas, no seu capítulo 21, do capítulo 21 não, do capítulo 3, no versículo 21 de Lucas, que conta acerca do batismo de Jesus, que basicamente aqui diz o que? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Bom, basicamente o contexto dessa mensagem aqui é que Jesus, ele estava indo cumprir o seu chamado, né? Que ele foi ser batizado por João, que em outras passagens, João, ele até diz para Jesus, como que eu posso te batizar, sendo que eu que deveria ser batizado por você? Mas Jesus diz a ele o que? Dessa vez eu permito, porque é necessário que a gente cumpra a lei, a justiça e os profetas, como sempre o Senhor Jesus fala, sobre a lei, sobre os profetas e sobre a justiça. Mas o propósito aqui é basicamente falar sobre o batismo de Jesus e o que aconteceu nesses versículos. O contexto aqui é que João estava basicamente pregando para o povo o perdão dos pecados, o batismo do arrependimento, que iria levar ao perdão dos pecados. E aí simplesmente depois de ele dar esse discurso e ele está lá batizando as pessoas, chega Jesus. O que eu havia dito sobre ele ter perguntado a Jesus, sendo que ele ter falado a Jesus que ele que deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus disse que deveria cumprir a justiça ali. E continuando, basicamente, voltando ao versículo, fala que Jesus, ele orou e o céu se abriu. Isso nos lembra o que Jesus disse, que se tiveres fé como um grão de mostarda, que é o menor grão, lá na Palestina, um grão muito pequeno, vocês podem simplesmente dizer que ele estava falando lá com os discípulos sobre a figueira, que ele basicamente fez ela murchar. Ele falou para a figueira para ela nunca mais frutificar, para ela nunca mais crescer. E aí basicamente a figueira secou. E aí os discípulos se impressionaram. Aí Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês podem mover montanhas. Vocês podem dizer para este monte, mova-se de cá para lá. Ele também fala acerca da figueira, que se vocês tiverem fé, vocês também podem fazer o mesmo que eu fiz, Jesus dizendo. Ou seja, Jesus basicamente aqui ele teve a fé em Deus, de que ele era o Filho de Deus. Porque aqui Jesus ele estava basicamente indo se batizar, mas ele tinha fé em Deus em cumprir o propósito dele, o chamado dele. Porque Jesus sabia, ele foi com o tempo descobrindo o que ele ia fazer. Porque Jesus ainda continuava sendo humano, mesmo sendo Deus. Mas enfim, o propósito aqui é falar que o poder da oração ela é muito poderosa. E se pelo próprio Jesus aconteceu isso, que é o mais poderoso, assim também nós podemos fazer isso. Falar com Deus, porque uma oração é falar com Deus. Muita gente interpreta a oração como se fosse uma arma. Sim, a oração é uma arma para que nós venhamos fortalecer a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito e consigamos falar com Deus, tenhamos o contato com Deus. E basicamente o propósito dessa mensagem também é dizer acerca do Espírito Santo, que quando Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E basicamente o Espírito Santo ele é o Consolador, como Jesus disse lá em João, que o Espírito Santo é o Consolador. E basicamente o Espírito Santo aqui desceu sobre Jesus Cristo, para que o Espírito Santo habitasse em Jesus. Porque sem o Espírito, meus irmãos, é impossível que a gente consiga viver uma vida cristã de forma constante. Uma hora você vai parar, porque a gente é humano, a gente é falho, a gente não consegue sozinho. E por isso que Deus ele nos manda o Espírito Santo, porque Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas mandarei outro, o Consolador. Ou seja,
Quando ele fala sobre deixar órfão, é alguém que console, alguém que ajude, alguém que exorte, alguém que discipline, alguém que está ali do lado o tempo todo. Porque Jesus estava com os discípulos, mas ele iria subir. Então ele manda o Consolador. Ele diz: rogarei o Pai para que vos mande o Consolador. Para que simplesmente Deus mande o Espírito Santo sobre nós. Para também o cumprimento da profecia de que toda a carne será derramado o Espírito sobre toda a carne. No caso daqueles que querem, né? Porque toda a carne seria toda a humanidade, mas nem toda a humanidade quer a ajuda do Espírito Santo. E bom, continuando a palavra, aqui diz basicamente que e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E olha que tem um detalhe aqui porque Deus falou isso. A gente pensa, é porque é Jesus, né? Jesus faz tudo, mas aqui Jesus não fez nada, basicamente. Jesus não fez um milagre, Jesus nem iniciou o ministério dele. E Deus disse: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Essa é uma mensagem para nós, para que basicamente a gente pare um pouco e tenhamos contato com Deus. Porque muita gente pensa: eu só vou ser salvo por Deus se eu agir, se eu fizer. Claro, devemos sim fazer obras, mas da onde vem essa motivação? Você faz obras para ser salvo ou você simplesmente faz obras porque você é salvo? Porque tem uma diferença. Ser salvo e buscar ser salvo são totalmente diferentes. E o verdadeiro tipo de salvação que Jesus nos oferece não é uma salvação que você vive correndo. Ah, não, tem que pregar ali. Ah, não. É necessário sim que a gente pregue, que a gente faça obra, que a gente se esforce, que a gente mesmo cansado se exercite para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Mas Deus nunca disse: faça isso para você ser salvo. Ele nunca, em nenhum momento da Bíblia, Deus disse: faça alguma coisa para ser salvo. Somente diz: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Crer você não faz nenhum esforço. Literalmente você ter uma mudança de mente. Você simplesmente dizer: eu creio em Jesus. É só isso. É você confessar: eu creio em Jesus, eu acredito. Ou seja, isso não é nem meio que, como posso dizer, algo físico, algo que você tem que colocar a mão ali para fazer. Mas basicamente uma pequena declaração que pode mover montanhas, que vai mudar a sua vida. Ou seja, basicamente o que Deus ele quer nos falar hoje é que com o poder da oração tudo é possível. Sem o Espírito Santo nada é possível. E Deus ele não está interessado em suas obras porque você simplesmente tenta fazer obras para agradar a Deus. É sim, tudo bem você querer agradar a Deus. Ah, eu quero fazer isso para agradar a Deus. Beleza, mas não faça isso no sentido de: se eu não fizer, Deus vai me condenar. Não estou dizendo para você parar de fazer o que você faz, uma obra a Deus, não. Mas você parar de usar o motivo errado, que é buscar ser salvo, para simplesmente ganhar salvação. Ninguém ganha salvação, porque o próprio Jesus disse: aquele que se salvar irá se perder. Ou seja, perderá a sua vida. Ou seja, não adianta de nada você tentar se salvar se você não vai conseguir. Mas basicamente, se arrependa dos seus pecados. Como é que eu me arrependo do meu pecado? Não é simplesmente ficar ali na oração chorando. E tudo bem você se emocionar, chorar, mas é você ter uma mudança de mente. É você simplesmente fazer como Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente. É basicamente você pedir perdão a Deus, se levantar. É você simplesmente pedir perdão a Deus, se humilhar perante Deus, levantar. Em vez de você fazer a mesma coisa que você fez, você mudar a direção. É você, em vez de eu fazer aquela mesma coisa, eu vou virar para o outro lado, eu vou fazer o certo. Ou seja, é basicamente isso que Deus quer. A pregação de João Batista é sobre isso. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temo Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Ele está dizendo que produzam frutos, obras, coisas assim, não obras no sentido de você salvo, mas façam coisas que demonstrem que você se arrependeu. Não só demonstrem, mas que mostram que você se arrependeu. E bom, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Para você simplesmente parar de correr para tentar ser salvo e olhar para Deus e dizer: muito obrigado, Pai, por esta salvação. Agora eu vou viver de uma forma que vai te agradar. E é só isso que Deus quer. Ele não quer nada demais de nós. Porque nós não temos nada a oferecer. Porque somos só um corpo de carne e osso. E Deus sabe, como fala na palavra, que nossa estrutura é de pó. Ou seja, somos frágeis. E Deus sabe disso. Bom,
essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. E Deus abençoe a vida de vocês.